O que o diabético pode fazer para cuidar melhor da sua visão? Tudo bom? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina, e hoje o nosso assunto será a retinopatia diabética. Basicamente, retinopatia diabética é uma doença que afeta a retina de pacientes diabéticos. A grande quantidade de glicose, de açúcar que os pacientes diabéticos têm dentro do sangue vai aos pouquinhos lesionando a microcirculação da retina, que são pequenos vasinhos que nós temos no fundo do olho. Estes vasos passam a não levar mais sangue, não levar oxigênio de forma adequada até várias áreas da retina. Estas áreas doentes, estas áreas que estão em sofrimento, por sua vez, em uma tentativa, vamos dizer assim, desesperada de receber mais oxigênio, acabam liberando alguns fatores de crescimento, e estes fatores de crescimento vão se espalhando por dentro do olho e levam a uma série de complicações. Atuam junto à circulação da retina, estimulando o crescimento de vasos onde não deveriam existir, os chamados neovasos. Estes vasos, que serviriam teoricamente para levar oxigênio até onde o oxigênio não está chegando, na realidade acabam crescendo para dentro do vítreo, para dentro da gelatina que nós temos dentro do olho, e aos poucos vão formando um tecido fibroso, e isto no final acaba levando a hemorragias dentro do olho e também ao descolamento de retina. Uma outra complicação causada por estes fatores de crescimento, principalmente o VEGF, é um aumento da permeabilidade vascular, ou seja, os vasos acabam deixando passar uma quantidade de líquido excessiva para dentro da retina, e não apenas líquido, mas também gordura e proteína, e isto vai inchando a retina aos poucos, causando o que nós chamamos de edema macular. A retinopatia diabética é a principal causa de perda de visão em pacientes em idade ativa, de 20 aos 60 anos. A doença possui vários estágios, desde a leve, passando pela moderada, a grave, e da grave passa para a proliferativa, que são os casos onde existe um risco maior de perda, às vezes até total da visão. Um detalhe muito importante que às vezes os pacientes diabéticos esquecem é que a revisão com o oftalmologista deve ser periódica. Pacientes com diabetes tipo 2, ou seja, pacientes adultos que descobrem diabetes, devem fazer revisões anuais desde o momento da descoberta da doença. Pacientes com diabetes tipo 1, que são geralmente bastante jovens, não necessitam começar a avaliação oftalmológica no momento do diagnóstico, mas cerca de 3 a 5 anos depois de descobrirem que têm diabetes, devem também começar a fazer revisões anuais com o oftalmologista. A importância dessas revisões anuais é porque nos estágios iniciais a retinopatia diabética não causa sintomas, ou seja, o paciente não sente nada. Quando ele vai sentir que está tendo problemas de visão, geralmente já está em um estágio bastante avançado da doença. O diagnóstico da retinopatia diabética é feito geralmente numa consulta oftalmológica de rotina. Costumeiramente, realiza-se um exame de fundo de olho com a pupila dilatada chamado de mapeamento de retina. Neste mapeamento é possível ver pequenos pontos vermelhos, que são as microhemorragias, os microaneurismas ou algumas hemorragias um pouco maiores, depósitos de lipídio chamados exudatos duros, e a partir destes achados o oftalmologista faz o diagnóstico da retinopatia. É claro, muitas vezes ele vai pedir outros exames, como a angiografia fluoresceínica, onde é injetado um contraste na veia do paciente para avaliar como está a circulação da retina, e principalmente o OCT, que é um exame de laser de alta definição que mostra imagens semelhantes a cortes histológicos da retina, onde é possível ver principalmente o edema macular. Nos estágios bem iniciais, como a retinopatia diabética leve, a retinopatia moderada, ou em pacientes que não apresentam retinopatia diabética, a melhor maneira de prevenir complicações é manter um controle adequado da diabetes, ou seja, manter os níveis de hemoglobina glicosilada dentro do recomendado, de preferência abaixo de 7. Estudos bastante importantes, como o DCCT e o UCAPDS, mostraram que não somente o controle da diabetes é importante, mas também o controle da pressão arterial e o controle do colesterol. A doença, a partir da severa e a proliferativa, necessita um tratamento geralmente com aplicações de laser. Em pacientes com retinopatia proliferativa, geralmente realizamos injeção intravítrea de antiangiogênico antes da aplicação do laser, porque esta injeção consegue fazer uma regressão muito rápida dos neovasos, fazendo com que reduza muito o risco do paciente ter uma hemorragia ou um descolamento de retina. Após a injeção, então, se passa para a realização do laser em panfotocoagulação, que consiste na aplicação de disparos nas áreas periféricas da retina, que causa pequenas marcas. Com isto, tende-se a estacionar o quadro.
Estudos mostram que pacientes que realizam laser no momento correto reduzem em 50% o risco de perda visual. Quando a retina está descolada, quando este descolamento acaba envolvendo uma parte da mácula, que é a área central da visão, é necessário realizar uma cirurgia chamada vitrectomia, na qual nós realizamos 3 pequenas incisões e com um aparelho especial chamado vitreófago, realizamos a remoção da hemorragia juntamente com o vítreo. Nós acabamos removendo a gelatina interna do olho e com tesouras, com pinças muito delicadas e também com o vitreófago, removemos esta fibrose que está puxando a retina. Após a limpeza do sangue, após a limpeza da fibrose, após colocarmos a retina no local, nós realizamos o laser quando este laser não pôde ser realizado antes da cirurgia. Cerca de 5% dos pacientes diabéticos vão chegar ao ponto de precisar da vitrectomia, que é uma cirurgia bastante complexa, mas em boa parte dos pacientes apresenta um ótimo resultado. A causa mais comum de perda visual no diabético, entretanto, não é o descolamento de retina e nem a hemorragia vítrea, mas sim o edema macular diabético, que consiste em um inchaço causado por estes vasos doentes que vão liberando tanto líquido a ponto de realmente acumular na área central, na mácula, que torna-se inchada, e este inchaço, que é o edema macular, causa um grande embaçamento na visão do paciente. Hoje em dia temos um tratamento bastante efetivo em grande parte dos pacientes, que é a injeção intravítrea de antiangiogênico. Pacientes que não respondem bem ao tratamento com injeções intravítreas de antiangiogênico podem tentar um implante intraocular de dexametasona, chamado de Ozurdex, ou até mesmo a aplicação de laser focal. Lembrando que a melhor maneira de evitar problemas é controlar a glicemia da melhor maneira possível. Não somente a glicemia, mas também a pressão arterial, colesterol, triglicerídeo e outros fatores de risco aos pacientes diabéticos. Eu gostaria de chamar a atenção para a grande importância que tem o acompanhamento periódico dos pacientes diabéticos com o oftalmologista, pois existe um grande número de pacientes que não faz o acompanhamento adequado e muitas vezes chega até o oftalmologista ou até o especialista em retina com um quadro tão avançado onde muitas vezes não é possível fazer nada. Mas quando o tratamento iniciado no momento correto, ele apresenta um ótimo resultado. E hoje em dia, com o uso de medicações antiangiogênicas, com a realização de laser no momento adequado, em último caso com a realização da vitrectomia, é possível evitar a perda de visão em grande parte dos pacientes. Se você gostou deste vídeo e conhece alguém que tem diabetes, compartilhe, você pode estar ajudando muito esta pessoa. Obrigado a todos que acompanharam e até o próximo aqui no canal Retina e Vítreo.